Olá, tudo bem com você? Você está gostando aqui do meu canal? Não sei se você já conhece meu canal, mas se você não conhece meu canal, eu convido você para vir conhecer. Se inscreve aí no canal, eu tenho certeza que você vai gostar de tudo que você vai encontrar aqui no canal. Tem muita receita boa e tem esse conteúdo que eu trouxe essa semana. Hoje eu já trouxe 3 vídeos de biscoitinhos amanteigados. São biscoitinhos sensacionais. Vai aqui no canal, faz um tour aqui, principalmente essa semana que eu fiz esses biscoitinhos. E hoje eu vou trazer um biscoitinho maravilhoso. Eu acredito que você conheça ele, hein? É o beijinho de freira. Eu fiz o beijinho de dama no vídeo passado e agora eu vou trazer para você o beijinho de freira. Então, se você deseja conhecer essa receita e quer conhecer essa receita, eu sei que você quer conhecer a receita, já se inscreve aqui no canal, já ative os sininhos das notificações, também compartilha. E também, se você quiser comentar, você pode comentar, porque eu gosto muito de responder para vocês, porque eu gosto de tirar suas dúvidas. E se você quer conhecer a receita, acompanha eu agora aqui no passo a passo, seguindo todas as instruções que eu vou dar nesse passo a passo. As dicas que eu vou dar para fazer o batimento da massa faz toda a diferença. Então, bora comigo e vamos fazer essa receita incrível. Vem comigo que eu tenho até aqui já para mostrar para vocês. Tá bom? E você também já viu aí no comecinho, na entradinha, né? Na introdução do vídeo. Então bora comigo, vamos lá fazer o passo a passo desse biscoitinho beijinho de freira. Vem comigo. Tenho aqui a manteiga ou margarina e o açúcar. Vou colocar os dois juntos no tacho da batedeira. Vou colocar na batedeira com o batedor raquete. Eu vou colocar isso para montar e formar um creme branco e esbranquiçado. Enquanto vai batendo o açúcar e a margarina, ele vai montar. Eu quero que ele evolua e fique um creme bem branco e esbranquiçado. E assim que começa a montar, eu vou adicionar a água e o ovo. Aqui eu bati o ovo com um garfo, para deixar ele bem dissolvido, para a água entrar junto com o ovo na manteiga, para ela não entrar sozinha, para que a água possa infundir com açúcar e a margarina de uma forma mais homogênea. Porque se você colocar só água aqui dentro, ela acaba demorando muito para montar. Então você deixa montar primeiro a margarina e o açúcar, você mistura a água com o ovo e vai adicionando aos poucos e vai montando sossegadamente e perfeitamente. Então vamos lá. Então eu vou ligar agora em velocidade alta. Primeiro eu vou misturar e vou colocar aqui na velocidade mais alta possível da batedeira, para que forme e monte esse açúcar e essa manteiga. E vou adicionando água e um ovo em pequenas proporções para que não talhe a minha manteiga aqui, a minha margarina com açúcar, tá bom? Então vamos lá. Então aqui vai batendo bem devagarzinho para misturar primeiro, e eu vou aumentando a velocidade para que possa montar aqui e formar um creme leve e esbranquiçado. E assim que começar a misturar bem, eu vou desligar a batedeira para tirar aquela margarina que às vezes não monta direito, que ela fica grudada na parede do tacho. Então eu vou desligar agora a batedeira para fazer essa remoção, para que bata perfeitamente todos os ingredientes juntos. Então eu vou fazer esse processo para que possa não ficar nem um pouco de manteiga ou margarina sem misturar no açúcar. Então isso é muito importante. Pronto, já misturei. Pronto, agora é só voltar na batedeira. Então agora eu vou ligar novamente e vou colocar na velocidade alta e vou começar a colocar aqui o ovo junto com a água. Colocar aos poucos para não talhar aqui a manteiga ou a margarina com açúcar. Porque se você coloca tudo de uma vez, vira um líquido ali, fica muito mole e acaba que fica talhado. Aí demora demais para montar, faz muita sujeira. Então vai com calma, vai devagarzinho, pode ver, eu vou colocando pouquinho em pouquinho. E isso é o suficiente para ir montando. Ó, vocês vão perceber que ali em cima ele deu uma jogadinha para cima e eu coloquei pouco. Então vai colocando aos pouquinhos, deixa a batedeira ir misturando e batendo, porque ela vai montando isso daí e vai ficando perfeito. Vai agregando e vai infundindo aí no açúcar e na margarina e vai agregando bem, vai homogeneizando totalmente essa margarina com açúcar e o ovo e a água. Esse é o propósito aqui, é fazer com que a água e o ovo entrem nessa margarina, nesse batimento, sem que talhe. Vai ficar um creme bem lisinho, esbranquiçado e leve, e é isso que eu quero aqui para essa receita, e é isso que a receita precisa. Agora eu coloquei o restante aqui do ovo com a água, vou deixar bater mais ou menos. Cada vez que eu coloco o ovo, você bate aí uns 15, 20 segundos e vai deixando que é o suficiente aí para ela agregar
esses ingredientes junto com o batimento aí. Agora eu vou desligar, que acho que já ficou perfeito aqui o nosso batimento, para ver como ficou. Bom, está pronto aqui. Agora é só retirar o tacho da batedeira e agregar os outros ingredientes para misturar aqui novamente. Olha só como o creme ficou bem bonito. Agora eu vou misturar aqui a farinha. Agora eu vou colocar aqui o saborizante e a farinha e vou misturar um pouco. Para que a hora que eu colocar na batedeira não comece a pular para todo lado aqui e faça aquele pó de farinha aqui, tá bom? Então é bom misturar primeiro aqui. Agora eu vou misturar o amido de milho. As receitas de bolachinha de biscoitinhos amanteigados é quase o mesmo processo essas de pingar. Vocês podem perceber nos outros vídeos que foi quase todo esse mesmo processo aqui. A diferença é os ingredientes que vai em uma e em outra. Às vezes vai uma coisa mais em uma coisa mais na outra. E aí diferencia na textura da massa. Vocês vão perceber que a que eu fiz a última agora não levou água. Então ela fica uma massa mais crocante, um crocante mais sequinho. Essa aqui fica um crocante mais durinho, porque ela está levando água na sua composição. Então, automaticamente, a massa em si, ela fica com um pouco mais compacta e ao assar ela vai ficar um pouquinho, né, crocante, mas aquele crocante mais um pouquinho durinho, mais firme, não aquele crocante mais que derrete assim automaticamente na boca. Não que essa aqui também não vai derreter, é que fica mais crocante, assim, um crocante mais firme. Vocês comendo, vocês entendem como que eu estou querendo dizer. Bom, agora eu vou voltar para a batedeira e vou misturar mais um pouco. Agora eu vou ligar a batedeira na velocidade 1, na primeira velocidade, para misturar bem, porque ainda tem pó ali, para não subir, sujar a batedeira. E vou aumentando até a terceira ou quarta velocidade só para misturar mesmo, para dar uma boa homogeneizada, não bater muito, porque como vai farinha na receita, pode ativar o glúten e fica aquela massa liguenta. Então não é isso que a gente quer aqui, tá bom? Então não bata muito para não ativar o glúten. Então já está ficando boa a nossa massa, já misturou muito bem, já homogeneizou. Agora eu vou desligar a batedeira, vou retirar o tacho da batedeira e começar a pingar aqui a nossa receita. Bom, a massa está pronta, olha só que massa linda, olha só que beleza de massa, ficou perfeita a nossa massa, está perfeita para pingar. Agora eu vou colocar em um saco de confeitar e vou pingar e vou deixar tudo marcadinho para vocês aí. Bom, esse é o bico que eu estou usando, coloquei aqui num saco de confeitar. Agora eu vou pingar do mesmo formato que pinguei os outros, só que esse aqui eu vou pingar mais ou menos 1 centímetro cada bolinha dessa. Vou fazer aqui 9 bolinhas numa fileira e 9 na outra, até completar toda a forma. Então vamos lá pingar isso aqui agora. E olha só que bacana que vai ficando. É só ter padrão, padronizar, pingar corretamente. Fazer padronizadinho, certinho, para que todos os biscoitinhos eles cresçam do mesmo tamanho, mesmo formato, que na hora que a gente vai casear ele com goiaba, fique perfeito, fique um igualzinho ao outro. Mesmo que não conseguir fazer isso, mas busque fazer sempre padronizado. Isso aí é com o tempo, vai fazendo devagarzinho, que com o tempo você vai pegando as manhas, você vai pegando o jeito e você quer trabalhar com as coisas, é praticando, vai fazendo tudo certinho. Galera, terminei de pingar aqui, deu 6 assadeirinhas dessa daqui. Olha só que maravilha. Agora eu vou levar ao forno e já já nós voltamos com o vídeo com elas prontas. Bora lá. Agora eu vou colocar dentro do forno, vou colocar aqui 20 minutos, em 15, 20 minutos a 150 graus nesse forno, nesse tipo de forno aqui da Japanese. É um forno de convecção, tipo um forno turbo, e ele vai ficar 20 minutinhos assando aqui. Pode ser assado entre 15 e 20 minutinhos. Se você quiser tirar mais branquinho, deixa ele em 15 minutinhos. Mais douradinho, um pouquinho mais escurinho, 20 minutinhos. Olha só, já ficou perfeito, 20 minutinhos. Olha só a cor que eu tirei. Ficou perfeito aí nossos biscoitinhos amanteigados. Olha só, acabou de sair do forno. Ficou maravilhoso aqui os nossos biscoitinhos. Agora eu vou rechear. E olha só que maravilha que eles ficaram. A cor, como fica bonita. Aqui, olha pessoal, por baixo dele eu virei alguns aqui para vocês verem como fica padronizado aqui os nossos biscoitinhos.
Então agora eu vou rechear eles e depois nós voltamos aí para apresentar o nosso trabalho como ficou. Vou rechear aqui os meus beijinhos de freira. Já virei alguns aqui, você pode rechear ele assim em cima da mesa, usando um saco de confeitar. Você vai pingar um pingo aqui em cima, aqui, ó. Mais ou menos um tanto assim, ó. Tá vendo? Esse tanto, ó, olha só. Para ele ficar bem recheadinho. Ou você pode pegar na mão, assim como eu estou pegando aqui, e fazer isso aqui, ó. Fica bem mais fácil você colocar com um saquinho de confeitar do que você pegar aí uma colherzinha e ficar colocando. Aqui vai muito mais rápido. Então eu vou fazer desse jeito aqui, ó, todos os meus biscoitinhos, ó. Bem caseadinho. Depois você vem com outro aqui, ó, e faz essa junção aqui, ó. E deixa ele bem ajeitadinho assim, bem recheadinho. Olha que bonito que fica. Olha só para isso. Então é isso que vocês têm que fazer. Se você quiser fazer com duas pessoas fazendo, uma vai pingando em cima e outra vai acasalando, o serviço sai muito mais rápido, tá bom? Então esse petit four aqui, esses biscoitinhos que eu estou fazendo aqui no canal, são biscoitinhos que eu tenho há anos. Eu sempre fiz ele na minha confeitaria. E hoje eu quero compartilhar, essa semana eu estou compartilhando algumas receitas com vocês. E esse aqui hoje é o beijinho de freira. Você pode também pegar na mão e fazer isso aqui, ó. E pingando, olha só a quantidade que eu coloco, fica bem aí recheadinho. É assim que você tem que fazer. Se o seu biscoitinho ele fica bem recheadinho, ele tem uma presença, ele tem um sabor mais gostoso, fica mais apetitoso. Então o cliente, quando ele come, ele quer comer outro, quer comer mais outro, e ele vai voltar sempre para comprar. Agora, se você faz um biscoitinho e não tenha recheio, ele vai comer só a massinha e ele não vai ficar satisfeito. Então faça desse jeito, ó. Depois é só unir os dois e fica perfeito os biscoitinhos. Olha só que legal, simples de fazer. Então são ideias para você, como você pode rechear. Recheia do jeito que eu te mostrei e vai fazendo isso aqui. Mas eu vou te mostrar uma outra ideia também que você pode rechear. Essa também é muito legal. Aqui você pode deixar alguns virados, pegar um na mão e assim você já vai e leva para unir os dois, ó, tá vendo? Vai pegando um por um na mão, coloca o recheio. Aquele que já está viradinho lá, você só vai lá e acaseia eles. Olha só, também é uma ideia bem legal para você rechear os seus biscoitinhos, ó. E vai bem rápido esse formato aqui que eu estou ensinando agora. É bem rapidinho. Pingou em cima do biscoito. Olha lá, pingou, vira ele, acaseia junto com o outro, uniu. Está perfeito aí. É uma dica também bem legal para você. Então eu dei aqui algumas dicas bem legais para você rechear os seus biscoitinhos beijinho de freira, tá bom? Bom, acabamos de rechear. Agora nós vamos passar ele no açúcar. Aqui eu estou usando o açúcar refinado. Se você quiser colocar num recipiente de plástico ou qualquer outra coisa para o açúcar não derramar, aqui eu quero mostrar de uma forma mais simples para vocês, ó. Vocês colocam no açúcar e vai envolvendo eles no açúcar. Depois tira o excesso do açúcar e vai passando em todos eles desse mesmo jeito, ó. Vai trazendo, vai misturando, vai passando até que o açúcar envolva em todo o biscoitinho. Os outros sem açúcar e com açúcar gelado eu que coloquei para dar uma diferenciada. Mas assim é muito legal também. E assim que você terminou de passar tudo, o que você vai fazer? Você vai pegar esse açúcar e vai colocar num potinho. Depois você vai peneirar ele para você usar de novo, para você adoçar suas coisas aí e usar nas suas receitas, tá bom? Então não desperdiça, você vai fazer isso aí com um saquinho, vai colocar num pote e vai guardar e vai peneirar ele para usar futuramente em outras receitas. Agora que eu vou usar um açúcar gelado para diferenciar um pouquinho, aí eu vou deixar uns sem açúcar, um com açúcar refinado e um com esse açúcar gelado. É o mesmo jeito, é só você ir passando, envolvendo todos os biscoitinhos. Não aperta muito, vai com calma, com delicadeza, que eu estou acelerando o vídeo aqui, mas faz com calma, com delicadeza, porque os biscoitinhos são sensíveis e você pode acabar quebrando eles. Então vai fazendo desse jeito aí, ó. Envolveu todos, tirou o excesso e aí você termina seus biscoitinhos, com toda certeza vão ficar maravilhosos esses biscoitinhos. Eu espero que vocês possam gostar dessa receita e fazer aí, tá bom? Então ficaram assim. Agora esse é o mesmo processo, guarda, peneira, guarda para usar em outros produtos, tá bom? Está finalizado aqui o trabalho que eu fiz para vocês. Esses biscoitinhos, beijinhos de freira, olha que bacana. Um com açúcar gelado, um sem açúcar e um com açúcar refinado. Vocês podem perceber que dá uma diferença, dá um visual diferente, você atrai o olhar do seu cliente. Então é sempre bom dar uma diferenciada no mesmo produto, você pode diversificar ele e fazer com que ele tenha algumas outras
visões assim no olhar do cliente. O cliente vê e fala, nossa, esse com açúcar refinado aqui ficou diferente, ficou assim chamativo. Aí vem outro, nossa, eu não gosto com açúcar, leva o que está com esse sem açúcar. E outro não gosta do açúcar refinado, também não quer sem açúcar, quer com açúcar gelado, aquele açuquinho ali. Você não coloca aquele açúcar de confeiteiro, porque a tendência do açúcar de confeiteiro é derreter, tá? Ele vai umedecer e vai ficar feio. O açúcar gelado já é uma boa opção, porque ele não derrete, ele conserva do jeito que está aí. Ele já foi elaborado para isso. Então olha só a perfeição que ficou os nossos biscoitinhos. Agora é vocês fazerem aí, curtir bastante para vender e para consumir em casa. Então foi esse aí o trabalho que eu trouxe para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado e que vocês possam estar gostando aqui do canal. São receitas profissionais, são receitas que estão agregando muito valor aí na vida das pessoas e está fazendo a diferença e impactando muito aí na vida de muita gente que está arrumando aí com esse meu trabalho um jeitinho novo de fazer as coisas, de ganhar um dinheiro extra, de ter um lucro aí e de ter aí um trabalho digno para sustentar as vossas famílias. Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado de coração mesmo dessa receita. Bora para as dicas aqui que eu posso dar para você vender. Você pode vender esses biscoitinhos aqui por quilo, mais ou menos um valor mais ou menos aqui de 50 a 60 reais o quilo desse biscoitinho, dependendo aí da região, até 80 reais o quilo, ele recheado assim. E aí você tem que conservar bem ele fechadinho, porque senão é um biscoitinho amanteigado e ele amolece, como qualquer biscoito. Então você fecha bem aqui e eu tenho essa opção para vocês, ó. Essa opção de você fechar com esses fechinhos aqui de arame, ele vem com esse plastiquinho branco, tem várias cores. E você também pode colocar uma fita. Você também pode colocar uma fita para deixar mais bonitinho e colocar logo aí do seu trabalho. Você põe numa fita assim e aqui você coloca uma etiquetinha do seu trabalho, a logo aí do seu comércio, do que você quiser colocar aqui para mostrar para o seu cliente um trabalho bem mais feitinho. Aqui eu tenho 150 gramas e aqui eu tenho 100 gramas de biscoitinho. Posso também fechar ele aqui, ó, saquinho pequenininho, e você pode vender, se você vai vender aí ó, por quilo, você tem essa base aí de vender o que eu te falei aí para vocês. Se você também pode vender só assim, fica mais pode ser mais barato, ou você pode colocar uma etiqueta e uma fitinha assim de várias cores aí que tem para você fazer isso. Então eu já fiz aqui algumas, ó, coloquei umas fitinhas pequenininhas. Então você pode vender assim e também tem selando isso. Você sempre tem que deixar bem fechadinho para ele não amolecer, porque é um biscoitinho crocante, amanteigado, e se entrar ar nele e acaba que ele amolece, tá? Então eu vou mostrar outra opção aqui para você. Uma outra opção é você ter aí potes, se você quer conservar em casa ou aí para vender solto e vender depois a quantidade que o cliente quer, coloque em potes herméticos. O que é herméticos? Herméticos é que ele tem essa borracha, é uma borracha que faz com que não entre ar aqui dentro. Ela fica vedadinha, fica bem fechadinho, não entra ar aqui dentro. Ou qualquer um pote que você tiver aí que possa colocar dentro. E aconselho, se você colocar em algum pote, coloca no plástico, deixa bem fechadinho esse plástico. Quando o cliente quiser, você pode tirar o plástico, tirar o fechinho, ir lá e pesar a quantidade que o cliente quer. De repente ele quer 50 gramas, 100 gramas, 150 gramas, 1 quilo. E aí você tem aí aqueles potes maiores que você faz para revenda, tá bom? Então aqui para você consumir em casa, ó, coloca num potinho desse. Depois você quer comer um, você vem aqui, na hora do café abre, pegou um, comeu, fecha e vai conservar sempre ele assim, tá bom? Então uma dica bem bacana para vocês aí. Tem que ser potes herméticos, tá? Ou dentro de plásticos bem fechados. Conservação até 90 dias, esse biscoitinho ele resiste aí 90 dias sossegado, tá bom? Lugar seco, não coloque em lugar que tenha umidade e lugar fresco que vai pegar mesmo assim a umidade que vai amolecer o seu biscoitinho. Então lembre bem, 90 dias em lugar seco. Preço por quilo, você pode variar de 40 a 80 reais, vai depender da região que você mora. Se você fabrica, você tem opções de fazer um valor mais baixo aí para vender para o seu cliente. Outra opção é você ter uma seladora. Isso aqui é uma seladora que sela, tá? Ela tem um tempo aqui, você vai ter que adaptar, saber o tempo certo para ele fixar e fechar e vedar esse saquinho. Você vai colocar ele aqui e aí você vai deixar ele bem retinho, vai fechar e vai vedar isso aqui, vai selar isso aqui. Isso aqui se chama seladora. Então aqui ela sela, fica bem fechadinho, não tem como entrar ar aqui dentro, tá bom? Fica bem fechadinho. Vou fazer um pequeno aqui para vocês verem agora, ó. Olha só, não entra ar, ele fica bem fechadinho, bem vedadinho. E olha só isso aqui.
Tá vendo? Uma opção que você também tem para você fazer aí. Então olha como ficou as embalagens, vocês façam assim, pode vender assim no balcão, deixa bem arrumadinho no balcão, faz fileirinhas de 100 gramas, de 50 gramas, de 100, 200, 300, quantas gramas vocês quiserem, e aí vocês deixam bem arrumadinho no balcão, coloca a etiquetinha do seu estabelecimento, que você vai vender igual água isso aqui, tá bom? Então ficou essa dica para vocês aí. Gostou do vídeo? Gostou do biscoitinho amanteigado beijinho de freira? Se você gostou, já deixa aquele like lindão para nós no vídeo, já comenta se você quiser comentar, compartilha também se você quiser compartilhar, e também você pode se inscrever no canal ativando também aquele sininho que faz assim, ó, pim, 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 que ele vai trazer notificações para você de todos os vídeos que eu produzo aqui. Então ficou essa dica maravilhosa, essa receita para vocês fazerem. Você viu a dica como que embala, como que você pode fazer para você vender esse biscoitinho, né? Então aquela dica que está lá no meio do vídeo, ela é muito importante, pode te ajudar bastante, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado. Compartilhe aí nas suas redes sociais, ajudando o nosso canal a crescer cada vez mais. E dá um tour aí que tem outros biscoitinhos desse aí no canal que eu fiz essa semana, hein? Não deixa de assistir esses vídeos e os outros vídeos que eu tenho no canal. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo se Deus quiser. E o bom Deus quer sempre isso da gente. Um beijão no coração, fui!